E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Douglas e sejam bem-vindos ao Farmacêutico que Pensa. Galera, antes da gente começar o assunto de hoje, estou aqui para falar com vocês que está rolando um sorteio no nosso perfil lá no Instagram, tá? Do Farmacêutico que Pensa. Corre lá, procura a foto oficial no nosso feed e leia as regras para você participar. A gente está sorteando um livro de farmacologia básica, tá? O sorteio vai ocorrer agora na próxima semana. Então corre lá para você participar que ainda dá tempo, valeu? Gente, vamos começar então o nosso vídeo? O tema de hoje é o que é um medicamento de baixo índice terapêutico? Talvez você já tenha ouvido falar isso em alguma notícia, em alguma postagem na internet, né, em alguma matéria, ou talvez você já tenha visto isso na sua graduação, né, alguma matéria que você também está na pós-graduação, por exemplo, beleza? Mas antes da gente entender o que é isso, a gente tem que definir o conceito de índice terapêutico. Esse conceito, gente, é muito comum, né, muito utilizado aí na área de toxicologia. Índice terapêutico, gente, nada mais é do que a diferença entre a dose de determinado fármaco, a dose terapêutica, tá? Uma dose, né, farmacológica que garanta um efeito terapêutico com sucesso, tá? É essa dose em comparação, em diferença com a dose deste mesmo fármaco que exerça um efeito toxicológico, tá bom? Então é essa a diferença. E aí quando nós falamos que o medicamento é de baixo índice terapêutico, nada mais é do que quando essa diferença aqui, ó, é pequena, quando essa diferença é estreita, beleza? E Douglas, quais exemplos nós temos aí de fármacos com essa característica? Então, gente, é, existem vários, mas vou citar aqui alguns que são os mais comuns que a gente vê na prática clínica, tá? O primeiro deles é um medicamento digitálico chamado digoxina. A digoxina, em média, você vai ver pacientes usando meio comprimido ou no máximo um comprimido de 0,25 ao dia, tá bom? Passando um pouco mais do que isso, já é suficiente para provocar uma intoxicação digitálica no paciente, né? A depender do seu perfil, beleza? Outro exemplo que a gente tem, pessoal, é a varfarina, o famoso Marevan. Marevan também muito utilizado aí, e ele tem essa característica também. A sua dose farmacológica usual é muito próxima da dose tóxica, sem falar, né, dos seus efeitos colaterais e sem falar das infinitas, quase isso, né, interações que a varfarina possui. A varfarina interage com muito medicamento, pessoal. A gente pode até depois fazer um vídeo para falar um pouquinho das interações da varfarina, tá? E a aplicabilidade dela na prática clínica, beleza? Um outro exemplo que nós temos também é o carbonato de lítio. Carbonato de lítio, gente, ele é um medicamento usado aí como estabilizante de humor, tá? Ele é um psicotrópico usado aí para tratamento de transtorno do bipolar. E o lítio também apresenta essa característica, beleza? Então, pessoal, esses medicamentos de baixo índice terapêutico, né, os pacientes precisam ter um acompanhamento clínico do seu tratamento com eles, né? Por exemplo, o lítio, né, o acompanhamento tem que ser feito avaliando determinados pontos e também avaliando a dosagem de litemia, tá? Que é um exame que vai avaliar a concentração de lítio no sangue, porque realmente esses medicamentos é muito fácil da pessoa se intoxicar com ele, se não tiver exercendo o uso terapêutico correto, né, o uso racional. E além disso, no acompanhamento, pessoal, é importante avaliar alguns pontos, tá, que podem favorecer ainda mais para que pessoas tenham efeitos tóxicos mais facilmente com esses medicamentos. O primeiro deles tem que ser avaliado se essa pessoa está tendo algum efeito colateral ou efeito adverso desse medicamento. Então, tem que avaliar quais efeitos esse medicamento provoca e ver se a pessoa está tendo alguma manifestação, tá? Uma manifestação clínica ali. Um outro ponto que tem que ser olhado é se a pessoa apresenta alguma comorbidade,
tá? Alguma outra patologia, né? Hipertenso, diabético, tá? Principalmente esses dois, ó. Se a pessoa tem alguma insuficiência hepática ou insuficiência renal, beleza? Por quê? Nós sabemos que esses órgãos, eles são importantíssimos aí no processo de farmacodinâmica dos medicamentos, né? Eles são importantes aí na metabolização, por exemplo, o fígado. E se a pessoa tiver, né, o fígado aí prejudicado, alguma patologia também relacionada ao rim, essas questões, esses quadros podem favorecer que esse medicamento fique mais retido no organismo, aumentando a chance de provocar um efeito tóxico, beleza? Outro fator também que tem que observar é quais medicamentos, quais outros medicamentos esse determinado paciente faz o uso. Por quê, Douglas? Porque os medicamentos que ele faz uso pode estar interagindo com outros, né? Pode estar interagindo com esses que eu citei aqui agora. E algumas interações podem também favorecer, facilitar que o paciente tenha alguma intoxicação. Outro ponto, gente, que a gente tem que olhar também é se o paciente é idoso, tá? O paciente idoso também, né, pela sua característica, aumenta a chance de se intoxicar com esses medicamentos, tá bom? Por exemplo, carbonato de lítio em pacientes idosos, a meia-vida dele, que é cerca de 12 a 24 horas, pode subir para 36 horas, né? Então, isso tem que ser avaliado, né? Isso tem que também fazer parte da observação, do olhar clínico ali. Tá bom, pessoal? Então, no mais é isso, tá? Esse é o conceito de medicamento de baixo índice terapêutico. Se você gostou, comenta. Se você gostou mais ainda, compartilha. E se você gostou mais ainda, se inscreva aqui no YouTube ou segue a gente no Instagram. Tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima!